Olá! Agora nós vamos continuar com a nossa aula de cinética química, onde hoje estaremos abordando a teoria das colisões e energia de ligação. Tá? Bom, vocês acham que toda reação química ocorre facilmente? Vocês acham que é só juntar duas substâncias e pronto, elas se transformam? Lógico que não, né? Por isso, a teoria da colisão. A teoria das colisões, ela é uma teoria que explica bem direitinho o que vai favorecer e o que não vai favorecer a formação de uma nova substância, ou seja, o que vai favorecer uma transformação química. Olha só o que deve ser necessário para que ocorra uma transformação, uma reação onde os reagentes se transformem em produtos. Olha só, para que eu tenha uma transformação, é necessário que eu tenha uma energia mínima para que o reagente se transforme em produto. Se eu não alcançar essa energia mínima, e veja bem, essa energia mínima varia de substância para substância, tá? Então, existem substâncias que vão precisar de muita energia para reagir e existem substâncias que vão precisar de pouca energia para reagir. Então, isso vai variar de uma substância para outra, certo? Se essa energia mínima for atingida, ocorre a reação. Se essa energia mínima não for atingida, não ocorre a reação, certo? E essa energia mínima recebe o nome de energia de ativação. Então, é necessário uma energia de ativação. Primeira coisa. A segunda é que a colisão ela tem que ocorrer entre essas partículas de uma maneira favorável, ou seja, geometricamente os átomos têm que bater de uma maneira razoável. Por quê? Se bater de qualquer jeito, não garante que vai ter reação química. Tá? Então, o que acontece? Essa reação tem que ocorrer com um arranjo geométrico, um arranjo espacial favorável, certo? E, lógico, quanto maior a quantidade de colisões, né, favoráveis, maior vai ser a velocidade de reação. Ou seja, quanto mais colisões efetivas, né, a gente chama de colisão efetiva que tiver, maior vai ser a velocidade. Certo? E existem vários fatores que vão aumentar a nossa velocidade, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, mas como que a gente tem um complexo ativado? Bom, primeira coisa, o complexo ativado é uma fase intermediária entre reagentes e produtos, certo? Então o que acontece? Aqui é onde está tendo a colisão, certo? Então aqui eu tenho uma molécula de gás hidrogênio, aqui uma molécula de gás o cloro, eles vão colidir e nessa colisão, se for favorável, as ligações se quebram e se torna o produto. Mas lembre-se, para que se quebrar eu tenho que ter o que? A energia mínima, certo? Essa energia mínima é a energia de ativação, certo? Vamos ver se nesse outro slide dá para entender melhor. Olha só, então, digamos que eu tenho aqui dois reagentes, HI e HI, certo? Eles vão colidir de uma maneira que, olha só, o H bata com o H e o I bata com o I. Então, o que vai acontecer? Nesse tipo de colisão, olha só, o H que estava aqui, olha aqui o pontilhadinho, bateu no H, e o I bateu no I, certo? O que aconteceu? Teve energia suficiente, a geometria estava auxiliando, o que aconteceu? Quebrou-se a ligação aqui HI, quebrou-se a ligação HI e formou-se a ligação HH e a ligação I com I. Acabamos de formar os produtos. Veja bem, precisei de duas coisas nesse momento. Precisei de uma energia mínima e precisei de uma posição favorável. Por quê? Porque se o I batesse com o H e o H batesse com o I, não ia acontecer reação nenhuma, certo? Tem que bater de uma forma com que favoreça a reação, tá certo? Então isso tem que ficar bem claro, porque se bater de maneira errada, não vai acontecer. Entendido?
Bom, aí como que eu sei que o complexo está ativado? Vocês lembram do diagrama de entalpia? Aqui eu tenho dois diagramas de entalpia. Só essa partezinha aqui de cima que não tinha antes, tá vendo? Mas agora ela está aparecendo. Por quê? Essa aqui é a energia de ativação. A energia de ativação é a energia mínima para que ocorra a reação. Então tem que atingir esse ponto aqui, ó. Se não atingiu esse ponto aqui, nós não temos reação química. Tá? Então aqui nós temos reagentes e produtos. Isso aqui, lógico, é uma reação exotérmica. Vocês percebem que a quantidade de energia está sendo liberada, né? Está diminuindo, então é uma reação exotérmica. E aqui eu tenho uma reação endotérmica, certo? Lembre-se que sempre a energia de ativação ela é medida onde? Do ponto onde os reagentes se encontram até o pico mais alto. Então olha só, numa reação exotérmica a energia de ativação é sempre menor que numa reação endotérmica. Então olha só o tamanho da energia de ativação aqui, ó, porque parte dos reagentes e vai até o pico, parte dos reagentes e vai até o pico, certo? Então isso tem que ficar bem claro para vocês. Sempre numa reação exotérmica a energia de ativação vai ser menor que numa reação endotérmica, certo? Sempre partindo dos reagentes até o pico. E a energia de ativação vai ter esse valor. Lembre-se que energia de ativação não tem nada a ver com ΔH, tá? Certo? Tá? Então não confundam. Então vamos ver se vocês entenderam. Olha só. Aqui eu tenho um gráfico. Esse gráfico aqui é representado por substâncias X e Y produzindo uma substância Z. E aqui eu tenho uma curva de energia de ativação. Tá? A reação X mais Y se tornando Z, né, é endotérmica ou exotérmica? O que vocês acham? Olha só, aqui embaixo eu tenho os reagentes e aqui eu tenho o produto. Lógico que ela é endotérmica. Muito bem, quem conseguiu, né? Qual o valor do ΔH? Bom, lembra como é que calcula o ΔH? O ΔH é a variação entre o quê? O início e o fim, não é isso? Não começou aqui e não acabou aqui? Então, como é que funciona? Menos 10 para 20, não é isso? Então vai ficar quanto? Qual que é o raciocínio que a gente tem que fazer? H final menos H inicial, não é isso? Então 20 menos 10 é o quanto? 30 quilocalorias, né? Lembraram disso? Ó, porque é final menos inicial, e a inicial era negativa, menos com menos fica mais. Qual o valor da energia de ativação? Energia de ativação vai ser o quê? Desde aqui do reagente até o pico, ó. Está no menos 10, foi para o 50, menos 10 por 50, quanto dá? 60 quilocalorias, né? Certo? A reação Z se transformando em XY é endotérmica ou exotérmica, ou seja, a reação contrária. Se ao invés de Z for produto fosse reagente, o que aconteceria aqui? Seria endotérmica ou exotérmica? Lógico que seria o contrário, né? Então exotérmica. E essa nova relação, qual que é o ΔH dela? Qual seria o ΔH dela agora? Olha só, aqui seria 20 e aqui seria menos 10, né? Só que agora esse daqui é o final e esse aqui é o inicial. Consequentemente, menos 10 menos 20. Vai dar quanto? Menos 30 quilocalorias. E qual que é o valor do ΔH dessa reação? Lembra que o ΔH não. Qual o valor da energia de ativação dessa reação? Energia de ativação, lembra, é desde o reagente até o pico. Reagente está no 20, pico está no 50, 50 menos 20 deu 30 quilocalorias. Espero que tenham conseguido entender bem como que funciona a análise de um gráfico de energia de ativação, certo? Outra coisa, vamos lá. Quais são os fatores que influenciam na velocidade das reações? Existem 5 fatores ao todo. Primeiro, lógico, temperatura. Todo mundo sabe que quanto maior a temperatura, maior a velocidade de qualquer reação química, certo? E aí nós temos a regra de Van 't Hoff. Essa regra de Van 't Hoff é muito clara. Um aumento de 10 graus Celsius faz com que a velocidade dobre. Então, olha só, se eu tenho 5 graus Celsius, eu tenho uma velocidade V, digamos que seja 10 mol por segundo, certo? Então, a 5 graus, 10 mol por segundo. 15 graus, certo? O que aconteceu? Não aumentou 10 graus aqui? Se aumentou 10 graus aqui, dobra. Então, lembra quanto que era? Não era 10 mols por segundo? Ficou quanto? 20 mol por segundo. Aí eu vou aumentar mais 10 graus Celsius, ó, de 15 foi para 25. Então o que acontece? Dobra de novo. De 20 mol por segundo vai para 40 mol por segundo. E se eu fosse aqui para
35 graus Celsius. Aumentou mais 10, não aumentou? Então o que acontece? Dobra de novo, de 40 mol por segundo vai para 80 mol por segundo, certo? Não tem segredo. Outra coisa, a pressão também. Se você aumenta a pressão de um gás, o que vai acontecer? É lógico que as colisões irão aumentar, não é? Porque você está diminuindo o volume do recipiente, consequentemente elas vão ter menos espaço, elas vão bater mais, não é isso? Se vão bater mais, você aumenta a velocidade das reações, certo? Outro fator muito importante é a concentração. Se você deixar uma solução, por exemplo, né, com poucos reagentes, para eles se encontrarem e colidirem, vai ser muito difícil. Então, a velocidade será muito pequena. Agora, experimenta aumentar a quantidade de reagentes nessa solução. Consequentemente, você aumentou a concentração, mais rápida será a reação. Por quê? Porque você aumenta a quantidade de colisões. Lembre-se que tudo está relacionado às colisões. Aumentou a colisão, aumenta a velocidade, certo? Porque você tem mais chance de você ter uma colisão efetiva, certo? Que mais que vai alterar? A superfície de contato, lógico, né? Se você tiver uma superfície só, né? Pega um sólido que nem um cubo, a superfície de contato ela é muito menor do que se ele tiver em pó. Por quê? No pó você vai ter o quê? Muito mais perímetro, muito mais espaço para que ocorra a reação. Então, aumentou a superfície de contato, sempre a velocidade vai ser maior. Então, sempre que for em pó, for ralado, sempre a velocidade vai ser maior. É só lembrar daquele experimentozinho que você fez lá no 9º ano, lembra? Que você pegava o sonrisal inteiro ou o sonrisal picado, né? Se você pegasse o sonrisal picado ou em pó, ia acontecer muito mais rápido a reação do que ele numa peça só, não é mesmo? E aqui pelo gráfico a gente percebe, olha só, tá vendo aqui, ó? Percebam que o início e o final é o mesmo, porque os reagentes vão se tornar produtos do mesmo jeito. Só que se você tiver o zinco em cubo, olha só o tempo, ó, olha só o tempo que demora para você chegar no final da reação, tá vendo aqui, ó? Olha só o tempo aqui, ó. Um tempo enorme. Agora, se por acaso ele estiver em pó, olha só aonde ele já se transformou. Tá vendo aqui, ó? Então aqui ele já atingiu o estado final, percebeu? Então olha só a diferença. Olha o tempo que você ganhou. Então se estiver em pó, a velocidade é muito maior. Por quê? Porque o tempo é menor, tá certo? Então superfície de contato é muito importante. Então esses 4 fatores vão fazer com que a gente tenha uma mudança na velocidade. E um último fator muito importante que é o catalisador. O catalisador é algo que faz com que a reação ocorra muito mais rapidamente. Por quê? Porque ele diminui a energia de ativação. Olha aqui, ó. Olha aqui a curva da energia de ativação com o catalisador e sem o catalisador. Olha a diferença, olha só. Então aqui a curva é muito mais baixa. Então vocês já perceberam, né? Quando a curva é menor é porque a reação é mais rápida do que uma curva alta. Então quanto mais baixa a curva, mais rápida é a reação. Então quando a gente coloca um catalisador, obrigatoriamente a reação vai acontecer mais rápido. Mas veja bem, o catalisador não interfere na reação química, certo? Ele é apenas algo que é colocado para acelerar, tá? Ah, mas o que pode ser um catalisador, professor? Ué, o catalisador mais comum que a gente conhece são os de automóveis, certo? O que é? É uma malha de metal. Então, um metal pode ser um catalisador, uma enzima pode ser um catalisador, certo? Então, vocês sabem que catalisador pode ser aquilo que você está precisando naquele momento. Geralmente podem ser uma placa de metal, uma chapa de metal, né? Uma malha, alguma coisa assim. Certo? Então observe bem o gráfico aqui, ó, tá vendo? Ó? Com o catalisador, curva mais baixa, sem o catalisador, curva mais alta. Curva mais alta, maior energia de ativação, é mais lento. Menor energia de ativação, é mais rápido, certo? Então olha aqui de novo esse gráfico aqui, ó. Olha o tempo que leva se não tiver catalisador. Olha só, tá reagindo, só foi terminar a reação aqui, ó. Quanto que o catalisador, a reação termina aqui já, ó, tá vendo? Aqui eu já tenho os meus produtos. Então é muito mais rápido com o catalisador também, certo? Bom, dá pra gente fazer um resuminho aí? Olha só, concluindo o que a gente percebe. A gente pode aumentar
a velocidade aumentando a concentração dos reagentes, aumentando a pressão dos reagentes quando forem gases, aumentando a superfície de contato quando os reagentes forem sólidos, aumentando a temperatura do sistema e adicionando um catalisador. Então esses são os 5 fatores que vão aumentar a minha velocidade na equação química. Tá certo? Espero que tenha ficado bem claro para nós podermos seguir adiante. Tudo bem? Bom, agora nós vamos para a lei da velocidade. A lei da velocidade é aquela que vai nos dizer como calcular a velocidade de uma reação química, certo? E como que ela funciona? Vamos lá. Olha só, digamos que você tenha a situação A, que eu tenha o reagente A colidindo com o B. A possibilidade de colisão é uma só. Agora, se eu dobrar a quantidade do reagente B, o que acontece? Dobra a possibilidade de colisões. Se eu dobrar também a quantidade do reagente A, dobrou, 2 vezes 2, 4. Então o que aconteceu? Eu quadrupliquei a minha velocidade. E se eu triplicar o reagente A, né? É lógico, 3 vezes 2, 6. Eu deixo 6 vezes maior a possibilidade de colisões. Então significa que a lei da velocidade ela é diretamente proporcional à quantidade de concentração de reagentes que você tem. Tá certo? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Olha só. E aí sai a nossa equação, onde a velocidade é igual a uma constante. Veja bem, essa constante ela é única para cada equação. Então, por exemplo, se você for fazer a equação de produção da amônia, você vai ter uma constante. Se você vai ter a equação de combustão do gás metano, essa constante vai ser diferente. Então essa constante ela é a mesma para mesmas espécies químicas. Se você modificou as espécies, a constante será diferente, tá certo? Então isso tem que ficar bem claro. Se eu tiver uma reação com produção de amônia, a constante vai ser a mesma. Se eu tiver uma produção de uma reação de produção, por exemplo, de soda cáustica, a constante vai ser outra, certo? Então tomem bastante cuidado com isso. E aí ela é dada pelo quê? Pela multiplicação dos reagentes. Produtos não entram na equação da velocidade, apenas os reagentes, certo? E esse númerozinho aqui, certo? A gente vai ter que calcular quando, certo? Veja bem, perceba que a gente vai ter que calcular quando não for uma reação elementar. O que é uma reação elementar? Reação elementar é aquela que já vem prontinha, bonitinha, que nem a anterior aqui, tá vendo aqui, ó, 1A mais 1B igual a 1AB. Então significa o quê? Essa equação elementar aqui vai significar que o A vai ser 1, o B vai ser 1 também. Então como é que fica? Olha só, a gente coloca elevado ao número que está ali do lado da substância, do lado do reagente, certo? Mas quando que isso vai acontecer no vestibular? Nunca, né? Então podem ter certeza que a gente vai ter que calcular quanto que são os números aqui que são dados por x e y. Então esses números a gente vai ter que calcular, vai ter que encontrar para sabermos qual que é o valor da velocidade da reação, tá? Então isso é muito importante. Não achem que a gente vai conseguir sempre ter tudo bonitinho com reações elementares, tá? Isso vai ser muito raro, tá? Então olha só, V é a velocidade, K é a constante, certo? A e B são as concentrações em mol por litro dos reagentes. Então o valor que vai vir aqui não vai ser a substância, não, vai ser a quantidade que eu tenho do meu reagente, ou seja, a concentração em mol por litro. Tá? E x e y são os valores determinados experimentalmente. Por quê? Porque você tem que fazer o experimento, não tem pronto, não é empírico, você tem que calcular, você tem que fazer esse exercício, tá? Bom, e aí nós temos isso aqui quando a gente tem apenas uma reação. Agora, quando eu tenho duas ou mais reações, como que eu vou calcular a velocidade da reação? Eu vou calcular pela etapa mais lenta. Pode anotar aí, ó, sempre que eu tiver duas ou mais reações, a etapa mais lenta que vai me dar a velocidade da reação. Por quê? Porque é ela que vai segurar o acontecimento, é ela que vai fazer com que os reagentes demorem mais para virar em produto. É por isso que a velocidade
é dada pela etapa lenta. Entendido? Tá? Então vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Então esse é um exercício que a gente precisa fazer com muita calma para a gente poder entender. Olha só, os dados da tabela a seguir se referem ao processo químico A mais B mais C produzindo X. Por que produzindo X? Porque não me interessa. O que me interessa são os reagentes. Então eu tenho reagente A, reagente B, reagente C e a velocidade da reação, certo? Eu tenho 5 experimentos que foram feitos com quantidades diferentes de concentrações, certo? Então, primeira pergunta, qual é a ordem da reação em relação a A, B e C? Como que eu vou achar essa ordem? O que é essa ordem da equação? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o primeiro. Inicialmente, relacionar os dados fornecidos nos experimentos 1 e 2. Então a gente vai começar pelo 1 e 2, porque lógico, é o mais prático, né? Então a gente começa pelo 1 e 2 aqui, tá certo? Depois a gente vai relacionar os outros. Percebam que para eu poder relacionar, eu tenho que escolher alguns onde só um reagente vai variar por vez. Que nem, por exemplo, aqui, ó, o A ficou constante, o C ficou constante e só o B variou. Então eu posso analisar o B. Então quem está variando eu analiso. Se dois estiverem variando ao mesmo tempo, eu não consigo fazer análise. Então eu vou escolher aqueles que me forneçam apenas um variando por vez. Por isso que eu vou começar aqui. Esqueço esse aqui do lado que depois a gente vê ele, tá? Então o que acontece aqui, ó? O que a gente vai fazer? Vamos analisar, certo? A é constante, B e C é constante, então não vai fazer diferença. Mas o B a gente percebe que está acontecendo o que aqui? Dobrou, não dobrou? E o que acontece com a velocidade? Aqui, ó, ficou exatamente a mesma, ela ficou constante. Então, se a concentração de B aumentou e a velocidade permaneceu constante, significa que B não serve para nada, ou seja, o B não interfere na velocidade da equação. Então a gente diz que a ordem de B é 0, certo? Se aumentou a concentração e a velocidade permaneceu constante, significa que essa substância não, veja bem, ela participa da reação, mas não altera a velocidade. Você tem que perceber que toda reação química, os reagentes participam, alguns influenciam na velocidade, outros não, certo? Então tem que ficar bem claro isso daí, tá? Vamos para outra. Agora vamos analisar a 2 e a 3, certo? Por que a 2 e a 3? Porque a gente já eliminou o B, não serve mais, então a gente nem perde tempo com ele. Aí a A, olha só, na 2 é 0,5 mol por litro, na 3 é 0,5. Opa, é constante, não é? E o C mudou. Então, olha só, o C mudou, quanta foi? Não dobrou? Dobrou. Agora, e a velocidade? O que aconteceu com ela? A velocidade, ela quadruplicou. Então você pode perceber que o C é muito importante para a velocidade dessa equação química, não é isso? Mas como? Olha só, vamos analisar. O 2 a gente pode colocar 2 elevado a 1 e o 4 a gente pode colocar 2 elevado ao quadrado. Por quê? Para eu deixar na mesma base, porque a partir do momento que eu deixo na mesma base, eu tenho uma comparação. E aí o que eu percebo? Como é que eu vou saber como que altera a velocidade? É só olhar o expoente que está no 2. O expoente que está no 2 é a ordem da velocidade, certo? Portanto, o C tem ordem de velocidade 2, certo? Então é dessa maneira que C vai influenciar na equação. Agora vamos ver o que faltou. Não faltou só o A? Então aqui eu tenho a 3 e a 5 relacionadas, certo? O que aconteceu com A? Perceba que C ficou constante agora. Então C não está alterando a minha velocidade, mas o A aumentou, não é isso? Então olha só, o que aconteceu com A? Dobrou, não dobrou? O que aconteceu com a velocidade? Opa, dobrou também. Então, se a gente for fazer o mesmo raciocínio, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 1, certo? O que aconteceu? Mesma base, mesmo expoente. Qual que vai ser então a ordem de A? A ordem de velocidade de A só pode ser 1, que é o expoente da velocidade analisada, certo? Então, desse jeito a gente sabe qual que é a ordem de cada elemento, ou seja, como que cada substância vai interferir na velocidade. Então, como é que ficou? A ordem de A é 1, a ordem de B é 0, a ordem de C é 2.
certo? Ah, mas como é que eu vou saber a ordem da reação inteira? É só somar 1 mais 0 mais 2. 1 mais 0 mais 2 é 3, portanto é de terceira ordem. A minha reação é uma reação química de terceira ordem, tá? Mas ainda falta achar coisa. Qual que é a equação da velocidade? Bom, a equação da velocidade é velocidade é igual a constante que multiplica C2. Lembra aquele númerozinho da ordem? Então, aquele númerozinho da ordem é aquele que você vai colocar aqui, ó. Lembra do x e do y? Então, C não é de ordem 2? Então, C é 2. Vezes o A não é ordem 1? Então, ó, vezes A que é ordem 1 e o B que é ordem 0, não é isso? Percebam que eu coloquei em ordem decrescente. Ah, mas é obrigatório colocar em ordem decrescente? Não, não é obrigatório. Eu prefiro colocar assim, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Tem alguns autores que preferem fazer em ordem crescente, mas não é uma regra. O que eu faço? Corta o B, né? Porque todo número elevado a zero é 1, então corta o B. O que sobrou? Velocidade é igual a constante que multiplica C ao quadrado vezes A. Então, essa é a minha equação da velocidade. Lembra quando vocês faziam a equação da velocidade lá em física, que achavam a equação e aquela equação servia para tudo? Mesma coisa. Essa equação vai servir para tudo. Agora, como é que eu vou achar o valor da constante? Que é aquele casinho ali, né? Bom, preciso fazer o quê? Substituir nos experimentos, mas eu posso escolher qualquer um. Posso escolher o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, qualquer um. Eu escolhi o experimento 3, certo? Então coloquei aqui, ó, experimento 3, o A é meio mol por litro, B é 1 mol por litro, C 1 mol por litro e a velocidade de 0,06 mol por litro segundo, certo? A equação de velocidade está aqui, eu só copiei de lá de cima e agora eu vou fazer o quê? Trocar letra por número, certo? No lugar do V coloco 006, no lugar do A coloco 05, no lugar de C coloco 1, certo? Então olha só, substituir, certo? Ficou 0,06 vezes K vezes 1 ao quadrado vezes 0,5. Percebam que é uma equaçãozinha matemática, vou passar para o outro lado dividindo, certo? E aí o que aconteceu? K é igual a 0,06 dividido por 0,5, que deu 0,12. Mais 0,12 o quê? Agora vem o nosso problema. O nosso grande problema não é fazer os cálculos. Nosso grande problema é acertar a unidade. Por quê? Porque as unidades vão ser elevadas de acordo com as ordens de velocidade. Olha só isso. Então, vamos fazer o mesmo raciocínio, certo? A equação está aqui, V é igual a K, que multiplica C ao quadrado vezes A, certo? Então, agora eu vou colocar as unidades no lugar. Ó. No lugar de V, certo? Coloquei mol por litro vezes segundo. Mol por litro vezes segundo. K é o que eu quero. No lugar de C, mol ao quadrado por litro ao quadrado, porque é mol por litro, não é isso? Então, mol ao quadrado por litro ao quadrado. No lugar de A, mol por litro, mol por litro. Será que eu posso cancelar e simplificar alguma coisa? Mol eu posso cancelar com mol e litro posso cancelar com litro, certo? O que sobrou? Bom, desse lado sobrou 1 sobre S e desse lado sobrou mol ao quadrado por litro ao quadrado. O que eu vou fazer? Jogar tudo para lá, né? O litro ao quadrado vai para cima e o mol ao quadrado vai para baixo, ficando K igual a litro quadrado sobre mol quadrado segundo, que vai nos dar uma constante de 0,012 litro quadrado por mol quadrado vezes segundo. Esse é o grande problema. Chegar nessa equação com as unidades corretas. Tá certo? Bom, vocês vão ter que exercitar isso daí. Peguem o livro de atividades de vocês e boa sorte. Até a próxima.